Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Mirelle, professora de Ciências, e na aula de hoje a gente vai abordar um assunto bastante interessante, que é o reino fungi, ou popularmente chamado, o reino dos fungos. E para dar início à nossa aula, que tal fazermos uma experiência bem bacana sobre esses seres vivos que estão em grandes quantidades no nosso ambiente? Vamos lá? Pronto, na aula de hoje, o experimento de hoje, a gente vai fazer uma fermentação biológica e vamos precisar dos seguintes equipamentos. Uma garrafinha, essa garrafinha é de iogurte, mas pode ser uma garrafinha também de refrigerante, aquelas pequenininhas. Vamos precisar de um balão, uma bexiga de festa. Vamos precisar do fermento biológico, que você pode encontrar tanto nas padarias como em supermercado, que é essa embalagenzinha aqui que a gente pode encontrar, tá certo? E o açúcar, que é um dos ingredientes principais. E por último, a água. Essa água eu trouxe ela um pouco morna, mas você também pode usar água em temperatura ambiente. Modo de fazer a experiência. Pronto, na experiência a gente vai pegar o potinho, vamos colocar 2 colheres de açúcar e colocar 1,5 colher de fermento biológico. Em seguida, vamos adicionar água, que ela está numa temperatura, está morna, não está quente, mas também não está fria, está morna. Vou dar uma pequena misturada nessa mistura, misturar a água, o açúcar e o fermento. E em seguida, eu vou tampar com a bexiga, certo? E vamos esperar que aconteça a reação do açúcar e do fermento biológico dentro dessa misturinha, tá certo? Uma experiência bem simples que você pode fazer em casa com o material que você tenha na sua cozinha. Pronto, após a experiência feita, vamos esperar aí de 30 a 40 minutos para poder fazer efeito a fermentação biológica. Enquanto isso, vamos continuar a nossa aula sobre os fungos. Quais são as principais características dos fungos? Eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Unicelulares formados apenas por uma única célula, que a gente tem como exemplo as leveduras. E eles podem ser multicelulares, assim como cogumelos, orelhas de pau. Eles são heterótrofos, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento, ou seja, eles precisam se alimentar, então eles são predadores. E a alimentação deles é por absorção, ou seja, acontece fora do corpo do fungo. Ele vai liberar uma substância, essa substância ela vai decompor o alimento e esse alimento ele vai formar um líquido e esse líquido é que é absorvido pelo fungo. Por isso que a alimentação dele é do tipo absorção. Eles também são agentes decompositores, ou seja, os fungos eles agem como decompositores de matéria morta, matéria orgânica, folhas, animais, entre outros. Os fungos eles são eucariontes, ou seja, já possuem um DNA, um núcleo, uma célula mais organizada. E a gente vai estudar agora um pouquinho sobre os grupos, a classificação dos fungos. Quanto à classificação dos fungos, a gente vai ter fungos do tipo leveduras, bolores, cogumelos e orelhas de pau. Aqui eu trouxe algumas representações destes fungos, das classes, dos grupos de fungos que a gente vai estudar. As leveduras são os seres unicelulares. A levedura é usada lá naquele experimento que a tia fez no início da aula, que vocês vão ver lá no final da aula como foi que ficou aquele experimento. Temos os bolores, que são geralmente o fungo dos alimentos, e temos os cogumelos e orelhas de pau, que são os fungos pluricelulares, que são mais desenvolvidos e que têm umas estruturas mais modificadas. Vamos começar aqui sobre as leveduras. As leveduras elas são fungos microscópicos, ou seja, eu só posso visualizá-las através do uso do microscópio. Eles têm um processo de fermentação, que esse processo de fermentação biológica é justamente a experiência que a gente fez lá no início da aula. E essa fermentação ela é utilizada para produzir alimentos e bebidas. Alimentos como, por exemplo, o pão, alimentos como bebidas como a cerveja, por exemplo, a cachaça, entre outras bebidas que são fermentadas. E aqui é um exemplo desse tipo de fermento biológico, tá certo? Então, assim, o que é que acontece na fermentação? Ela vai acontecer uma troca de substância. Quando o padeiro geralmente vai fazer o pão, o que é que ele faz? Ele mistura a massa, ao trigo, uma quantidade de fermento biológico. E esse fermento biológico ele vai agir com os açúcares presentes naquela massa, naquela farinha de trigo.
E essa reação química, ela vai liberar gás carbônico e álcool. E por isso que o pão ele vai ficar com esse aspecto, assim, fofinho e como se ele tivesse uns buraquinhos. Esses buraquinhos são justamente gás carbônico, são bolhas de gás carbônico que são formadas e tudo que vai passando no processo, elas vão inchando, inflando, tendem a se expandir e aumentar. Por isso que o pão ele fica fofinho e grande. Quando esse pão ele é colocado a uma temperatura para ser assado, tanto o gás carbônico que é produzido como o álcool, eles são evaporados. Por isso que não tem problema você comer o pão, não vai ter álcool, porque ele vai ser evaporado devido à alta temperatura, tá? Então, as leveduras elas são muito importantes, principalmente na questão de alimentos e bebidas. Nós temos também os bolores. Os bolores, eles são bem mais comuns do que a gente pensa do nosso dia a dia. Aquela comida, aquela fruta que a gente guarda, que a gente depois vai olhar 1, 2, 3 dias, tá lá pretinha, com a massa cinzenta, que você vai pegando nela assim, ela vai começando a se desmanchar, aquilo ali são bolores. É um tipo de fungo que a gente costuma chamar de mofo. São seres vivos que se desenvolvem praticamente em ambientes muito úmidos. Então, por exemplo, quando você coloca uma roupa, deixa um objeto muito tempo de molho, ou você deixa ali em um ambiente úmido, que ela não seca completamente, ela fica úmida, ela vai criar mofo, porque ele se desenvolve em ambientes vamos dizer assim, úmidos, frios, mais frios. A tia trouxe um exemplo para vocês aqui, ó, pão. Esse pão caseiro, pão que você costuma comprar no supermercado, na padaria. E observe aqui, ó, ele está todo cheio de mofo, né? Ele está cheio de bolor, eu não vou abrir, mas ele está cheio de bolor. Ou seja, demorou alguns dias, não foi consumido e ele está cheio de bolor. Tem outro exemplo aqui, ó, o pãozinho carioca. Ele não está totalmente mofado, mas ele já tem uma região aqui que já está aparecendo pequenas manchas, né, que a gente chama de bolores. Ah, tia, mas eu vou tirar bem aqui esse pedacinho e vou comer, porque ele não faz mal não, né? Tá só por cima. Não, senhor. Quando o fungo ele vem aparecer na parte externa do alimento, é porque a parte interna já está totalmente contaminada. Quer fazer o experimento? Corta um pedaço desse pão, tira a parte do fungo e guarda de novo, para você ver. No outro dia já vai estar contaminado de fungos, porque as hifas que são produzidas, né, que fazem com que apareçam os bolores, elas são formadas de fora, de dentro para fora. Então, quando você tira essa parte que tem o fungo, outras hifas já estão dentro, já estão se reproduzindo e no outro dia vai vencer a mesma quantidade de fungos. Pode comer alimentos com fungos? Esse tipo de alimento aqui, não. Se você comer alimentos que contêm o fungo, esse tipo de bolor, você pode desenvolver uma intoxicação alimentar, dependendo da situação. Aqui a tia trouxe também um vegetal, né, um legume, que no caso aqui a batata, ela já está totalmente murcha, né, essa parte aqui a gente pode chamar que isso aqui são fungos, ele está decompondo a matéria, ele está decompondo todinho, por isso que ela está bem mais murchinha, tá? Exemplos de coisas que a gente tem em casa, que são bolores, que a gente chama de fungos. Com relação à reprodução, esses fungos eles se reproduzem através de esporos, ou seja, se eu colocar um alimento que está com fungo ou deixar ele junto a outros alimentos, com alguns dias, todos aqueles alimentos eles vão estar contaminados e vão estar mofados, porque ele vai espalhando, o esporo ele é levado pelo vento. Então, qualquer movimento de vento, de mover, às vezes o pão ele vai soltar esse pozinho, né, esse bolor que a gente chama, esse pozinho, e vai se proliferar em outros alimentos. Eles podem se multiplicar em ambientes secos ou úmidos, mas os fungos eles sempre têm uma tendência a ambientes mais úmidos, mais aconchegantes para eles. E eles também têm uma afinidade por alimentos mais ácidos, por exemplo, a laranja, o limão. Então é comum você deixar lá uma laranja fora da geladeira por alguns dias, ela vai ficar esbranquiçada. E aqui a gente pode ver o exemplo da laranja, que ela está aqui, essa parte cinzenta, né, esbranquiçada, já é a ação dos fungos decompondo essa fruta. Então elas têm uma atração maior por alimentos cítricos, laranja, limão. E por último, a gente tem aqui os cogumelos e orelhas de pau. Os cogumelos, eles são muito utilizados principalmente na culinária, né? As pessoas gostam muito no uso de pizza, o próprio cogumelo, mas não é todo cogumelo que é comestível, não. Tem uns cogumelos que eles são altamente tóxicos, se você se alimentar ou ingerir, você pode desenvolver um problema de saúde, uma intoxicação alimentar. O cogumelo ele já tem uma estrutura anatômica um pouco mais diferente do que os bolores e as leveduras. Eles são formados por o que a gente chama de hifas, que são como se fossem fitas. E essas fitas, essas linhas, elas vão se enrolando, se emparelhando, formando o micélio, que é o corpo de frutificação dos cogumelos. Como vocês podem ver aqui, ó, nós temos as hifas, aqui nós temos a estrutura
do cogumelo, e aqui a parte dos micélios, que é a junção, né? Quando você junta todas essas hifas, você vai formar o micélio. A reprodução também é por esporos, na região abaixo aqui do cogumelo tem esses pequenos esporos por onde eles vão eliminar através do vento e vai contaminar o solo, vai desenvolver, né? Vai desenvolver no solo, geralmente um solo úmido. É muito comum nessa época do ano, principalmente por ser a época do inverno, como o solo é muito úmido, o que é que acontece? Vai se proliferar mais rápido e é comum a gente encontrar, por exemplo, no interior, no caminho, muitos desses tipos de cogumelos, orelhas de pau, porque eles vão desenvolver em ambientes mais úmidos. A orelha de pau, ela também é um fungo específico, mas ela também, o que caracteriza esse nome é justamente a questão do formato anatômico, que elas parecem uma orelha, e elas são geralmente encontradas em troncos de árvores. Pronto, aqui eu trouxe para vocês alguns malefícios causados pelos fungos. Os fungos e o ambiente e o ser humano. Então, aqui são alguns prejuízos que eles podem causar tanto ao ser humano como ao meio ambiente. No caso de doenças, né? Tipo de doença que eles podem causar? A ferrugem em plantas. Dependendo da quantidade, ele pode devastar uma plantação inteira, porque eles vão atacando a folha, como vocês podem observar, é um ferrugem, assim como ferrugem de material, de metal. Ele vai criando ferrugem em toda a folha e vai destruindo essas plantações. Elas podem causar também micoses, que são o caso aqui de frieira, pé de atleta, mancha, aquela famosa que eu acho que quase todo mundo já teve, que é o famoso pano branco, que você diz, ai, que bichinho coceiro, não sei o quê, ou a gente chama de impinja também. Então são micoses de pele, que são causadas por fungos. E eles também são altamente venenosos, como eu já citei, os cogumelos, tem uns que são tóxicos. Quanto mais chamativo, quanto mais colorido, mais, mais tóxico ele pode ser. Então, mais venenoso ele pode ser. Quanto mais colorido, quanto mais chamativo ele for, mais tóxico ele é, ou seja, mais problemas ele pode causar. Mas também tem os cogumelos que são os comestíveis. Mas será que os fungos só causam mal? Tia, mas esses fungos são ruins, só causa coisa ruim, só causa doença? Não, senhor. Os fungos, eles são altamente importantes também, principalmente no setor alimentício. A gente tem o cogumelo, o champignon, a gente tem queijos, diversos tipos de queijos que são feitos através do uso de fungos. Na indústria farmacêutica, a gente tem aí a penicilina, que é um antibiótico que foi produzido a partir de um tipo de fungo, penicillium. E temos também, eles são decompositores de matéria. Tio, o que é decompositores? Eles decompõem a matéria morta, a matéria orgânica, e transforma essa matéria orgânica em nutrientes novamente para o solo. Já imaginou se não tivesse um agente, um micro-organismo que decompôs toda a matéria que fica no ambiente? Né? Por exemplo, folhas que caem, animais que morrem. Se não tivesse agentes para decompor aquela matéria, como seria? Então, os fungos, assim como outras bactérias, algumas bactérias, eles fazem esse papel biológico no ecossistema de decompor a matéria e transformar ela em nutrientes novamente para o solo, fertilizando aquele solo para ser novamente reutilizado por outros tipos de vegetais. Os fungos também, eles trabalham em associações, né? Eles se unem a outros micro-organismos, a outros seres vivos, que no caso aqui a gente tem os líquens, que são associações entre algas e fungos, e a gente chama essa associação de mutualismo. O que é o mutualismo? Eu estou ali, mas é meu amigo, a gente está trabalhando junto, eu estou ajudando ele está me ajudando, eu não estou me prejudicando e nem ele está se prejudicando. Então a gente chama de uma relação mutualística, ambos se beneficiam dessa associação. Como é que acontece essa associação, esse benefício? Se vocês observarem, aqui nós temos a estrutura, nós temos essa parte, essa verde, a água unicelular, e essa parte amarelada, que são as hifas do fungo. O que é que acontece aí? As algas, elas vão fazer fotossíntese e vão dar para os fungos nutrientes para eles se desenvolverem. Em contrapartida, os fungos vão oferecer às algas proteção, e também vai fornecer à água um ambiente úmido propício para ela se desenvolver. A gente costuma dizer que os líquens, eles são as espécies pioneiras, porque os líquens, eles vão se desenvolver mais em, por exemplo, um tipo de rocha. Quando ele está ali se desenvolvendo em uma rocha, ele vai degradar aquela rocha
e preparar aquela rocha em um solo fértil. Por isso que eles são chamados de espécies pioneiras. Eles vão preparar uma rocha para transformar aquela rocha, né, degradar aquela rocha até ela se tornar um solo fértil, para que outras espécies venham a se desenvolver naquele ambiente. Por isso que ele é chamado de espécies pioneiras. Temos também aqui a associação com as micorrizas, que são associações entre raízes e fungos, parecida com dos limpes, né? Uma função mutualística, onde ambos trocam nutrientes e, por exemplo, o fungo ele ajuda as raízes a fixar os nitrogênio no solo, na raiz, tá? Olha aqui, pessoal, nosso experimento deu certo, é que a gente tem um fermento biológico. Esse experimento aqui é semelhante à fermentação do pão. A diferença é que o pão, né, no caso, ele vai o gás carbônico que é produzido, que faz com que o pão incha e cresça e fique aquela massinha fofinha, cheia de buraquinhos. Elevar ele a uma temperatura adequada para assar, esse gás carbônico ele vai sumir. Mas observe que aqui essa bexiga é como se fosse nosso pãozinho. Então eu coloquei a massa, coloquei o fermento na massa e deixei ela lá repousando por alguns minutos, para que ela possa inflar, ou seja, esse gás carbônico ele formou bolhas e essas bolhas elas estão inflando, ou seja, aumentando de tamanho. Então esse é um experimento que você vai levar em mais ou menos 40 minutos para ver esse efeito. Então, pessoal, foi isso. Isso aqui foi um pouquinho da aula sobre os fungos. Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam bastante atenção, participem, dê uma joinha lá no nosso canal, curtam. E a tia está deixando aqui uma sugestão de atividade para vocês sobre essa aula de fungos. Temos aí 4 questõezinhas bem simples. Dentro do conteúdo, após assistir esse vídeo, vocês vão conseguir responder tranquilamente. São elas. De modo geral, qual é a importância dos fungos na natureza? Por que se usa fermento biológico na produção do pão? Terceira, além da produção do pão, para que outra finalidade o ser humano utiliza o fermento biológico? Quarta, além do pão, dê outros exemplos de produtos alimentícios que são produzidos com o auxílio de fungos. E aí, galera, dá para responder só com o vídeo que a tia passou? Dá sim, né? Espero que vocês respondam e após responder, vocês vão mandar lá no WhatsApp do professor de vocês. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau!